Saúde a todos com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus. E aí, meus irmãos, como que vocês estão? Bem, eu espero que sim. Antes de tudo, peguem suas Bíblias, se vocês puderem, que é bastante válido, para que a gente possa meditar na palavra do Senhor, guardar na tábua do nosso coração e aprender junto com nossos irmãos. Amém? E a mensagem que o Senhor nos deixa para o dia de hoje se encontra no livro de Efésios, capítulo de número 6, versículo de número 10 em diante, que diz assim: a armadura de Deus. Mas antes da leitura, eu peço a todos que não são inscritos que se inscrevam no canal, ative o sininho de todas as notificações para que vocês possam receber as mensagens em seu dispositivo e, consequentemente, separam daquele tempo de qualidade com o Senhor, fortificando a sua fé, o seu lado espiritual. Também quero saber se tem alguém do outro lado da telinha que ama a Deus, que é apaixonado por Jesus, acima de todas as coisas. Então glorifica o nome do Senhor e vamos para a mensagem com esse espírito de adorador. Amém, amados? Vamos lá, que diz assim: quanto ao mais, sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Vistam-se com toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, mas contra os principados e as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, peguem toda a armadura de Deus, para que vocês possam resistir no dia mau e, depois de terem vencido tudo, permanecer inabaláveis. Portanto, fiquem firmes, cingindo-se com a verdade e vestindo a couraça da justiça. Tenham os pés calçados com a preparação do Evangelho da Paz, segurando sempre o escudo da fé, com o qual poderão apagar todos os dardos inflamados do maligno. Usem também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem em todo o tempo no Espírito, com todo tipo de oração e súplica, e, para isto, vigiem com toda perseverança e súplica por todos os santos. E orem também por mim, para que, no abrir da minha boca, me seja dada a palavra, para, com ousadia, tornar conhecido o ministério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que, em Cristo, eu seja ousado para falar, como me cumpre fazer. Aleluia, glória a Deus. Que mensagem poderosa, não é mesmo, amados? Vejam bem, o apóstolo Paulo nos deixou essa joia. Sabe, isso para mim é um tesouro em conhecimento, para que a gente possa levar adiante. Assim como ele fez, pensando em nós, aqueles que viriam após ele, tá certo? Então que a gente possa levar adiante, além, essa linha de raciocínio, de pensamento, tudo guiado, instruído e conduzido pelo Espírito Santo de Deus, tá certo? Então, amados, quem de vocês sentem uma resistência, sentem um vento contrário após uma guerra, uma luta vencida, ou sobre uma palavra de direção para que você siga em frente, para você crescer espiritualmente, para você romper barreiras, sabe? Para você crescer na presença do Senhor, em estatura, em fé, e logo você vê o contra-ataque espiritual, né? A retaliação, quando você faz alguma obra, sabe? Profetiza na vida de alguém, expulsa demônio na vida de alguém, o inimigo se levanta, irmãos. Essa
é a maior certeza. Essa é a maior testificação que você foi chamado para algo grande. Sabe? O Senhor quer nos fazer governadores, líderes que sejam, sabe, trabalhar com todas as coisas, que a gente possa administrar bem tudo aquilo que temos em mãos, concedida pelo Senhor. Então, irmãos, o inimigo, ele se levanta. E muitas das vezes a gente pensa que a nossa luta é contra o nosso parente. Sabe aquela sogra, sabe aquele cunhado, sabe aquela esposa, muitas das vezes sabe aquele filho desobediente. Irmãos, muitas das vezes é os de dentro de casa mesmo, que se levanta, mas por não vigiar, eles dão brecha. O inimigo lança dados inflamados, lança seta na mente, nos pensamentos, porque se ele dominar o pensamento, a mente do homem, ele consegue, sabe, tirar o foco, tirar o rumo da pessoa. Então, amados, é muito importante que a gente esteja constantemente em oração, constantemente em vigilância, para que a gente possa ser conduzido por Deus para vencer essas tentações, essas ciladas do diabo contra a nossa vida, contra a nossa família, contra a nossa parentela, amigos, vizinhos, o que quer que seja. Irmãos, é necessário você ter um conhecimento da palavra de Deus, ter um relacionamento íntimo com o Senhor, para que nesses momentos você saiba o que fazer. Irmãos, o capacete da justiça, os pés calçados na preparação do Evangelho, é ter o conhecimento da palavra. O capacete é declarar coisas que blindem a tua vida espiritual, que o inimigo não acesse as tuas emoções, sabe? Você vai estar blindado se usar todas as armaduras de Deus. Não é contra a carne nem contra o sangue a nossa guerra. A nossa luta é contra principados e potestades, sabe, demônios, dominadores deste mundo tenebroso. O inimigo vive para atormentar a vida de quem está obediente a Deus. Simples assim. Porque ele não tenta aquele que está distante do Senhor? Porque isso aí não está trazendo risco, perigo, sabe, para ele, de saquear o inferno. Saquear como? Com vidas, sendo usado para curar, salvar, libertar, sabe? Enquanto a gente não é ou não se torna um perigo, ele vai deixar a gente quietinho. Mas quando a gente se posiciona, se alinha com aquilo que Deus nos entregou, com aquilo que Deus já declarou sobre nossas vidas, ele se levanta, irmãos, porque você é perigo detectado para ele. Então, ele vai querer o quê? Agir antecipadamente, para que essa coluna não venha ser usado para libertar pessoas, salvar pessoas do pecado, da escravidão. Entende, irmãos? Do lamaçal do pecado.
Então, ele já vem contra-atacando para que a gente morra espiritualmente, para que a nossa fé seja quebrada. Mas se você estiver atento, vigilante, meditando na palavra do Senhor, dia e noite, para ter esse conhecimento, para no momento certo se posicionar, você vai vencer. Você vai romper esses desafios que sobrevêm na tua vida. Irmãos, e o nome do Senhor será glorificado através de você. Você dará grandes testemunhos que Deus é fiel na vida de quem decide confiar nele. Aquele que não abre mão da promessa, do chamado, sabe, da sua missão de vida. Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Irmãos, isso é tão importante que é uma missão de Jesus. Delegou e subiu aos céus. Deixou em nossas mãos para que confiou em nossas mãos para levar adiante essa linda obra, essa linda missão. Porque todos nós, depois que Adão pecou, fomos mortos, separados, afastados de Deus. E você pergunta, como assim? Deixamos de ser filho e nos tornamos apenas criatura. Então, ao longo do Antigo Testamento, existia uma condenação para a gente. Mas a partir do momento que Jesus Cristo foi enviado, irmãos, Ele nos deu o escape. Um caminho de salvação, de libertação, de cura, tá certo? Porque Ele é o próprio caminho, a verdade e a vida. Ele morreu pelos nossos pecados na cruz do Calvário. Mas apenas quem declara que Jesus é Senhor e Salvador da sua vida, que obedece à vontade de Deus, cumprindo a palavra do Senhor, vivendo conforme agrada a Deus, assim como Jesus Cristo viveu, herdará a tão sonhada terra prometida. E quando nós entregamos nossa vida a Jesus Cristo, a gente toma posse do sacrifício que Ele fez por nós na cruz do Calvário. Entende, irmãos? Mas se a gente não tomar posse desse sacrifício que Ele fez, a gente continua sendo uma criatura. Nasce, cresce, reproduz, envelhece e morre. E não tem salvação. É necessário entrar pelo caminho. Qual é o nome do caminho? Jesus Cristo. Se não for através do Filho, não vai conhecer o Pai. Porque o único caminho é Jesus Cristo. Não tem como dar jeitinho. Não tem como você dar uma de malandro. Irmãos, então, como a gente não sabe quanto tempo tem de vida, quantos minutos tem de vida, e o amanhã só pertence a Deus, a gente precisa declarar o quanto antes que Jesus é o teu Senhor, é o teu Salvador, que Ele é o dono da tua vida, porque até o último fôlego de vida há salvação, mas você sabe se vai ter a oportunidade
de ter consciência no último suspiro de vida que você tem aqui na terra. Entende, irmãos? Depois da morte segue-se ao juízo. Não tem mais o que fazer. Então, a nossa missão é se manter preparado, calçado no Evangelho da Paz, sabe? É ter o conhecimento da palavra, para você vir levar adiante essa mensagem e viver também essa mensagem, essa palavra, as escrituras que o Senhor nos deixou para nos ajudar enquanto estivermos neste mundo. Esse mundo é treva, irmãos. Nós somos os vagalumes de Deus neste mundo. Entende, irmãos? Um mundo tão grande, tão imenso. Nós somos aquele vagalume de Deus brilhando em meio às trevas, em meio à escuridão, para libertar os cativos, para fazer a vontade do Senhor. Então, usem, irmãos. Vou ler novamente. Portanto, fiquem firmes, cingindo-se com a verdade e vestindo a couraça da justiça, tendo os pés calçados com a preparação do Evangelho da Paz, segurando sempre o escudo da fé, com o qual poderão apagar todos os dardos inflamados do maligno. Usem também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem em todo o tempo, no Espírito, com todo tipo de oração e súplica. E para isto, vigiem com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Amém, irmãos? Essa é a nossa missão. Irmãos, sem fé é impossível agradar a Deus. Alimente a tua fé, tá certo? Para que ela não venha desfalecer, esmorecer. Porque quando a gente está revestido de fé, irmãos, grandes coisas se fará. Grandes coisas acontecerá no mundo espiritual. Se posiciona em oração, em jejum, sabe? Em leitura da Bíblia, em louvores. Que assim você está próximo, muito próximo do Senhor. Tá certo? E você vencerá todas batalhas que sobrevêm na sua vida. Então, fiquem na paz do Senhor. Essa é a mensagem de hoje. Que Deus abençoe a todos, sem exceção. E não se esqueça, Jesus te ama e eu também. Vamos orar para entregar essa mensagem e edificar cada vez mais a nossa vida, a nossa comunhão aqui através do YouTube. Oremos. Pai nosso, amigo fiel, muito obrigado, Senhor, por tudo que fez e pelo que ainda irás fazer. Dá-nos sabedoria, inteligência e discernimento na Tua palavra. Enche-nos de Ti, Senhor. Transborda-nos de Ti, meu Pai, dia após dia, na Tua presença. Que não só eu seja beneficiado, mas todos os meus irmãos sejam alimentados pelo maná que o Senhor envia do céu para alimento nosso espiritualmente e como discernimento também, para que a gente possa se posicionar e agir onde estão nos contra-atacando. Pai, louvado e engrandecido seja o santo nome do Senhor. É isso que nós te oramos e já te agradecemos. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, amados. Fiquem na paz do Senhor e até a próxima mensagem. Fui.